Olá turma, vamos lá? O problema 17. Em um trapézio retângulo, o ângulo obtuso é o triplo do ângulo agudo. A medida do obtuso, ângulo evidentemente, né? É 90, 135, 45, 130. Trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? Trapézio é um quadrilátero, mas não é um quadrilátero qualquer. É um quadrilátero que realmente lembra o trapézio do círculo. Um desses trapézios é esse trapézio aqui, ó, parecido com esta figura, certo? Chamado trapézio isósceles. Por quê? Porque esses dois lados são congruentes, tá? E o trapézio retângulo, que é o que ele falou no problema, ele é assim, ó. Ele tem um ângulo reto, ele tem um ângulo de 90 graus, certo? E aqui faz isso, ó, tá? Então as duas bases são paralelas, nos dois as bases são paralelas. Esse é isósceles, esse é o trapézio retângulo. Então ele diz que em um trapézio retângulo, o ângulo obtuso é o triplo do ângulo agudo. Então olha aqui, o trapézio retângulo. Qual que é o ângulo obtuso? Obtuso é o ângulo que tem medida maior que 90 graus. O ângulo obtuso é esse. E o ângulo agudo, medida menor que 90 graus, é esse. Ele disse que, olha lá, o ângulo obtuso é o triplo do agudo. O agudo é esse, vamos chamar de x. O obtuso, né, o triplo do agudo, vamos chamar de 3x. Agora, o que nós podemos, o que nós sabemos sobre os ângulos 3x e x? A soma deles é 180 graus, viu? A soma é 180. Quero aqui observar o seguinte, que esse ângulo também é ângulo de 90, porque as duas bases são paralelas. Se esse ângulo é 90, aquele de cima também é, tá bom? Faltou esse detalhezinho aí, né? Explicar isso. Então veja bem, a soma desses dois ângulos é 180, porque a soma desses dois é 180, ou seja, a soma dos quatro ângulos do trapézio é 360 graus. Tá certo? Então você vai escrever 3x mais x igual a 180 graus. 4x igual a 180 graus. X é 180 dividido por 4. Quanto que é 180 dividido por 4? É 45 graus. Certo? Esse é o que? É o ângulo agudo. Mas ele pediu o ângulo obtuso. Esse é o ângulo menor. É o x, é o menor que 90. Lá é 3 vezes x. 3 vezes 45. Quanto que dá? 135 graus. 3 vezes 45, que é o x. 3 vezes 45, 135. Corresponde no problema a letra B. O ângulo obtuso, nesse caso aí, é 135 graus. Observa que a soma dos dois é 180, mostrando que eles são ângulos suplementares. Tá certo? O número 18 diz aí assim, ó. Qual é o número de diagonais que podem ser traçadas de um mesmo vértice de um decágono convexo? Quantas diagonais podem ser traçadas de um mesmo vértice do decágono convexo? O que é o decágono? É o polígono de 10 lados. Convexo. Ele é o polígono... Se você traçar qualquer segmento
dentro deste polígono, este segmento, ligando dois pontos quaisquer dentro do polígono, esse segmento vai estar totalmente dentro do polígono convexo. Então veja bem, são os polígonos que a gente conhece normalmente, né? Triângulo, quadrado, retângulo, etc. Tá? Hexágono, heptágono, decágono. Quantas diagonais podemos traçar de um mesmo vértice do decágono convexo? Em qualquer polígono, o número de diagonais traçadas de cada vértice é o número de lados menos 3, viu? É o número de lados menos 3. Então, no caso aí, é o decágono. O decágono tem 10 lados. Então, é 10 menos 3 igual a 7 diagonais podemos traçar de um mesmo vértice, correspondendo aí à letra A. Observe o seguinte, fazendo um complementozinho aqui, para não ficar uma coisa fria assim, L menos 3. Por exemplo, um polígono de 4 lados, quadrado por exemplo, ele tem 4 lados. De um vértice, você pode traçar quantas diagonais? Só uma. Observa que ele tem 4 lados, menos 3, uma diagonal só de cada vértice. Tá? Um pentágono. Tá saindo pequenininho, mas eu acho que dá para você compreender. Um pentágono, 5 lados. Vamos pegar esse vértice aqui, ó. Traça uma diagonal, traçou duas. Então, deste vértice, eu só pude traçar 2 diagonais de um mesmo vértice, tá vendo? Quantos lados ele tem? 5 menos 3, deu quantas diagonais? Só 2 diagonais, ó. 1, 2. E assim por diante. De cada vértice de um polígono, você só pode traçar L menos 3 diagonais, sendo L o número de lados do polígono, tá? É da matemática básica, mas muito estudante com certeza não lembra disso, ou nunca, ou não sabia disso inclusive, né? Tá bom? Então tá bom, pessoal. Estou aqui com poucos segundos. Até as próximas questões de geometria básica. Então, até a próxima e muito obrigado.